Na temporada de balanços do quarto trimestre, a Marco Polo apresentou um lucro líquido de 341 milhões e 700 mil reais. Esse resultado representa uma alta de 7,2%. Já o EBITDA alcançou 461 milhões e 400 mil reais. Os números foram bons, ficaram acima da previsão de analistas do mercado. E para a gente falar um pouco mais sobre ele, explorar esse balanço, eu tenho o prazer de receber aqui na nossa programação o CFO da Marco Polo, Pablo Freitas Mota. Pablo, boa tarde para você, obrigado pelo seu tempo. Boa tarde, Gustavo. É um prazer e obrigado aí pelo convite para estar conversando aí com vocês. Prazer é nosso, Pablo. Olha só, a gente viu que a receita líquida aqui no balanço caiu 3,6%, só que o lucro líquido subiu, como a gente comentou, superou as expectativas. Então, já para a gente começar a nossa conversa, queria que você contasse um pouco para a gente como que você explica esse ganho de eficiência mesmo com o faturamento menor da Marco Polo. Não, excelente, Gustavo. O que a gente vê na prática, a Marco Polo ao longo desses últimos anos, ela vem apresentando com bastante consistência, né, esse crescimento contínuo, né, dos seus resultados, especialmente resultado líquido, margem bruta. E o que a gente vê agora nesse último exercício, de fato, foi uma expansão, né, das nossas receitas relacionadas ao mercado externo, né, tanto exportações a partir do Brasil, quanto as nossas operações internacionais. Então, por consequência disso, a gente acabou efetivamente tendo uma melhor alavancagem operacional, que acabou, de fato, gerando aí resultados, embora faturamento menor, né, a gente conseguiu trazer destas operações internacionais resultados melhores do que a gente acabou entregando em anos anteriores, né? Então, essa expansão acabou fazendo com que, de fato, resultado líquido acabasse sendo melhor agora nesse último ano, né, do que, no caso, o crescimento de resultado versus o crescimento de receita. Muito bem, olha só, a gente vê aqui um foco maior naqueles ônibus grandões, aqueles rodoviários de luxo, até esqueci o nome, lembra? Double Decker, aqueles Double parrudões. deckers, isso. Exatamente. E qual que é a participação, Pablo, desses veículos no resultado final, aqui em comparação com os veículos urbanos? Eles ajudaram aqui a compensar a queda na produção total? Sim, a gente vê, especialmente no mix de veículos que nós acabamos exportando, né, e comercializando, né, se a gente olhar assim dentro desse último exercício, a gente teve uma relevância muito grande do mercado argentino, né, que volta a ser um mercado relevante dentro do contexto de Marco Polo, né. É um mercado que, se a gente olha até 2018, 19, era um mercado super significativo. Dali até o início do ano passado, ele acabou sendo um mercado onde a demanda ficou muito reprimida, e agora com algumas alterações na conjuntura econômica de Argentina, né, no poder de compra dos argentinos, acabou que, de fato, eles puxaram muito forte o turismo, e realmente é um mercado onde a gente vê um nível de exigência, né, no padrão dos produtos bastante elevado, alto valor agregado nesses rodoviários exportados para aquele mercado. E aí, consequentemente, a gente vê de fato aí os double deckers ajudando muito, especialmente, né, naquele mercado argentino que teve aí uma representatividade bastante relevante dentro dos resultados da Marco Polo dentro do ano de 2025. Contribuindo, claro, também para o EBITDA, que foi de 426 milhões de reais, um resultado muito positivo para os acionistas, para o mercado financeiro, mostra uma operação robusta, Pablo. E eu queria entender, com esse EBITDA, qual que tem sido mais desafiador no controle de custos da Marco Polo? É a mão de obra mais qualificada ou é aqui a matéria-prima, como o aço, por exemplo? Perfeito, né? Esse é um bom ponto. O que a gente vê, a Marco Polo, desde a saída da pandemia, ela vem se reorganizando internamente, especialmente porque naquele momento em que o cenário de pandemia acabou impactando o nosso negócio, vamos lembrar do Fique em Casa, né? Isso acabou afetando diretamente a mobilidade e, consequentemente, a gente acabou reduzindo muito o nosso quadro naquele momento. E o produto Marco Polo é um produto que acaba tendo um nível de manufatura bastante elevado, né? Então, a gente é uma companhia reconhecida e conhecida pela mão de obra intensiva. Então, o que a gente vê? O grande ponto aí relacionado à EBITDA é, de fato, o nosso nível de eficiência industrial, né, que a gente tem trabalhado fortemente ao longo desses últimos anos,
para fazer com que a gente melhore o nosso nível de entrega, melhore o nosso padrão de qualidade. E eu vejo que isso já é algo que a gente vem trabalhando muito também detalhadamente com o mercado, né? A gente já vem fortemente, depois dessa retomada pós-pandemia, né, sinalizando que nós estaríamos capacitando e desenvolvendo a mão de obra, e a gente vem conseguindo já colher os frutos iniciais, né? Então a gente vem melhorando os nossos padrões de entrega, vem também melhorando a nossa eficiência, e hoje isso já vem contribuindo para o nosso EBITDA, né? Acho que do ponto de vista de materiais, a gente conseguiu ter um cenário que a inflação de materiais foi mais controlada nesse último ano, né? E com essa melhora de eficiência, a gente consegue aí, consequentemente, ter resultados em termos de EBITDA melhores, né? Ou pelo menos muito em linha com aquilo que a gente vem entregando nesses últimos anos. Muito bem, Pablo. Agora me ajuda a responder uma dúvida que com certeza os seus acionistas têm, que aqui a gente tem uma relação dívida líquida e o EBITDA em níveis mais baixos. E com esse caixa mais reforçado, mais bruto, a prioridade vai ser aumentar a distribuição de dividendos ou não? A prioridade vai ser a aquisição de novas plantas, novos projetos estratégicos para Marco Polo. Perfeito, né? Acho que esse é um ponto também bastante importante, né? Porque o ano de 25 é um ano que também a gente destaca o ponto de remuneração ao acionista, né? Se a gente olhar frente ao resultado que nós auferimos e versus, no caso aí, a remuneração paga aos acionistas, a gente tem no ano de 25, basicamente 95% desse resultado auferido já foi distribuído como dividendos ao longo do ano passado, né? Então foi também um momento que dentro do histórico de Marco Polo foram os maiores níveis de distribuição de proventos que a empresa também já executou dentro do seu histórico. E claro, ó, a operação é uma operação que ela vem gerando um bom nível de caixa. A nossa disciplina interna tem sido muito intensa do ponto de vista de gestão de capital de giro, né, e também a gestão e a disciplina na alocação de capital, né, e o que a gente vem adotando como política hoje, a gente mantém, claro, políticas internas de distribuição de proventos, do ponto de vista de alocação de capital, o nosso foco tem sido muito no desenvolvimento de novos produtos, desenvolvimento de novas soluções, e isso tem feito com que, de fato, a gente consiga aí sustentar, essa performance que vem sendo entregue pela empresa e, ano após ano, apresentando novas soluções ao mercado, né? Então, acho que antes da discussão de a gente poder estar efetivamente expandindo a empresa com relação a novas aquisições, aqui dentro da empresa, ao menos nesses últimos anos, tem sido muito mais uma prioridade em desenvolver novas tecnologias, novos produtos e a partir das nossas produções, né, que já estão efetivamente instaladas, né, isso nos mais diversos continentes, né? A gente tem, basicamente, são 7 operações internacionais, né? A gente começa, de fato, a explorar mercados até então não explorados pela empresa, como é o caso do mercado europeu, que o ano passado a gente lança uma linha de produtos já para aquele mercado, né? Com o objetivo de estar finalizando as homologações ao longo desse ano e podendo, né, a partir de produções aqui do Brasil, estar entregando soluções para o mercado europeu. E aí, encaminhando a nossa conversa para o final, aqui você está comentando sobre o desempenho da Marco Polo na Europa, também aqui na América Latina. As exportações cresceram mais de 15%, Pablo. Hoje, a gente vê um dólar mais fraco, um dólar mais barato aqui no Brasil, R$ 5,15 agora. Só que no ano passado, ele ultrapassou a marca de R$ 5,60, Pablo. Como é que você vê essa volatilidade toda da moeda norte-americana afetando o planejamento financeiro da Marco Polo para o próximo ano? Não, excelente questionamento, né? E aí, Gustavo, eu acho que o nosso ponto-chave aqui é o fato de que esse momento, né, de ver o real se valorizando aí frente ao dólar, também tem sido observado nas principais economias que a gente acaba exportando, né? Então, acho que diferente de momentos como foi no passado, onde o Brasil acabou tendo uma valorização da sua moeda muito em função de um alto nível de exportações de commodities, a gente vê que aqui é algo muito mais num contexto global, né? As moedas dos mais diversos países se valorizando frente ao dólar. Então, de fato, isso nos permite, né, quando a gente olha para o segmento de exportações, enxergar aí a possibilidade de, quando a gente acaba exportando, buscar precificar, né, ajustar os valores em dólar,
né? Então, efetivamente, garantindo com que a gente busque aí uma rentabilidade em linha com a rentabilidade que nós temos atualmente, né? Então, de fato, sempre que a gente fala de um dólar, né, num patamar ou num real mais desvalorizado, isso é algo mais simples de a gente estar materializando o reconhecimento das nossas margens. Agora, no cenário atual, sim, aumentam os desafios, mas pelo menos é um contexto global de ver as moedas sendo desvalorizadas aí frente ao dólar. Excelente, muito bem, meu caro. Conversamos agora com Pablo Freitas Mota, que é CFO da Marco Polo. Pablo, eu vejo você no próximo balanço que será tão bom quanto, meu caro. Boa tarde para você por aí. Então, vamos lá. Muito obrigado, Gustavo, e ficamos aqui à disposição para a gente estar conversando e levando maiores informações sobre o desempenho da Marco Polo. Excelente, seja sempre muito bem-vindo. Tchau, tchau.